Olá, bem-vindo ao Explanando Filmes. Nesse vídeo irei dar continuação à segunda parte do filme de uma mulher com vampirismo que toma medicamentos para se controlar e está indo para Nova York tentar um tratamento promissor, mas seu avião acaba sendo tomado por terroristas. Isso a noite toda. O psicopata vai escolher alguém e escolhe uma menina. Um de seus parceiros volta ameaçando, dizendo que não podia ser ela, perguntando se era louco. Um outro grita pedindo pressa e ele acaba permitindo que leve a menina, mesmo sem vontade. O rádio toca com a torre de comando pedindo as coordenadas. Um deles dá uma desculpa e percebe que eles não têm muito tempo ou vão perceber que tem algo de errado. O psicopata chega e o comparsa sente raiva por ele ter escolhido a menina, mas aceita porque não tem mais tempo. Quando ele ameaça a menina pelas câmeras, Nadia então 100% putaça cresce as unhas e sai da cabine e ataca ele. O psicopata nota assustado, mas não tanto. Ao fundo Elias fica triste e outro comparsa chega atirando. Todos eles entram em pânico enquanto os outros estão sem entender o que está acontecendo. Ela solta o homem e sua transformação parece que está avançando. Ela sai e tenta pegar outro, mas fica presa e eles conseguem fugir. Nadia volta e finaliza o homem com um objeto afiado, mas vendo que ela ainda fica assustada e preocupada com isso, ela então pede a Elias para abrir a porta e vê a menina encolhida no canto e tenta se controlar. Ela se aproxima tentando acalmar a menina, mas ela foge com medo enquanto Nadia chora. Ela então volta e pede para que Elias na verdade não abra a porta, é mais seguro para ele lá dentro. O psicopata pega a bolsa dela para analisar e acha as anotações com horários de pôr do sol e doses de sangue e diz que ela é uma vampira, com muita tranquilidade enquanto os outros ficam chamando de louco e confusos. Ele por fim acaba achando a lanterna de luz ultravioleta. Nadia então se aplica mais uma dose do medicamento enquanto vemos outro flashback. Dessa vez ela está em seu apartamento cuidando do Elias bebê. Ela vai beber líquido vermelho da carne de boi enquanto o Elias chora e seu mingau derrama no fogo. Mostra ela arrancando seus dentes e voltando para aquela casa velha. Ela encontra um velho dizendo que ela matou seu filho, que ele não tinha controle sobre o que fazia. Ninguém nunca tem. Voltamos para Elias saindo da cabine e indo buscar sua mãe desacordada no banheiro. Ele atrás arrastando. O psicopata aparece e ela pede que Elias se esconda. Ela se aproxima enquanto ele mantém a calma e usa a lanterna nela. Ele a examina com curiosidade e pega uma seringa. Como ela está muito fraca, não consegue reagir e ele retira um pouco de sangue. Quando ele vai finalizar ela, Elias aparece armado e o ameaça. Ele se aproxima de forma ameaçadora e o faz errar o tiro e acertar a janela. Agora todo o avião começa a despressurizar, a situação complica. Nadia pega a arma de Elias e atira no psicopata. O homem da bolsa de valores tenta retirar a máscara de uma mulher à força. Os terroristas então vão abrir a porta com uma mini bomba. O homem lá dentro tenta manter a porta fechada enquanto não consegue alcançar sua máscara. Ele acaba desfalecendo. Os terroristas então entram sem precisar da bomba. Enquanto Nadia tenta achar uma solução, Farid se aproxima e a vê pela parte aberta da cortina e se assusta. Ela então chorando manda Elias ir com ele. Ele percebe que ela ainda tem algum controle. O avião novamente perde o controle e o carrinho desce e bate no homem da bolsa de valores e o acaba espremendo no canto. Nadia desce o compartimento de cargas procurando o homem que pegou seu sangue, pois ele poderia ser um grande problema. Ela o encontra dentro do carro, atira, mas o carro é blindado e ele te olha sério. Ela então dá vários tiros num só lugar e usa uma barra de ferro no mesmo lugar para tentar perfurar o vidro. O homem segura o ferro e puxa. Ele então suspende a manga e mostra que vai aplicar o sangue nele mesmo. Ela começa a chorar de preocupação, porque se a situação já não estava feia, é agora que a merda vai cair no ventilador de vez. Ele começa a se transformar e ela corre procurando algo inflamável para jogar no buraco e acende. Volta ao flashback e o pai do vampiro diz que isso é uma maldição e ela não pode deixar se espalhar, quando ela o ataca e percebe que será finalizado, mas repete que não pode deixar se espalhar. Então ela vai até a geladeira e nos é mostrado onde ela conseguiu o seu medicamento. Ela pega tudo e taca fogo na casa. O avião agora conseguiu diminuir a altitude e os passageiros podem respirar sem máscara. Mas o alarme de incêndio toca e o piloto ativa o sistema de incêndio que apaga o fogo no carro. Nadia em desespero tenta acender de novo. Os terroristas chegam e ela foge. Eles atiram nas pernas dela e seus gritos fazem os passageiros se assustarem.
Todos então começam a correr, alguns são pisoteados. Lá embaixo os homens veem que quem está no carro é seu parceiro e percebe que ainda está vivo, mas cometem o erro de se aproximar. Nadia começa a tentar fechar todas as entradas de acesso e verificar se outras pessoas estão contaminadas. Os passageiros em pânico dizem que precisam matar a Nadia enquanto Elias tenta defendê-la. O psicopata lá embaixo já está começando a tocar o terror e os parceiros percebem que não deviam ter confiado nele desde que viram os primeiros sinais. Farid pergunta a Elias o que a mãe dele tem e ele grita para avisar que eles querem a finalizar. Os passageiros saem para verificar 2 feridos, e quando Nadia olha pela cortina é atingida. O marido da mulher que foi pisoteada encontra e pega a arma do rapaz e vai em direção. Farid o alerta para não ir finaliza-la. O homem não ouve a Nadia, o finaliza para se ter forças para se curar. Outro homem tenta cobrir o rosto dela para defender o outro e Farid vem armado na dúvida se ela pode ter controle ou não, mas Nadia o ataca e ele resiste até que Elias chega chamando por sua mãe e só então ela retorna à consciência e percebe o que está acontecendo. O outro homem então pega a arma e vai atirar, mas Elias pede que não enquanto Nadia está parada para tentar não aparentar ser perigosa. De longe ela ouve os gritos do psicopata e diz ao homem que não pode deixar que eles subam. Ela então sai correndo e Elias fala para ajudá-la. Ela desce e encontra uma porta aberta, enquanto outro ouve ao longe. Ele quase consegue entrar forçando a porta, mas Farid chega e o ataca com um machado, porém ele agarra sua mão e morde. Ele está quase entrando, pois Nadia que se alimentou pouco e está sem forças. O outro homem então surge armado e lança as Nadia amarra o fio do telefone no braço dele rápido, enquanto ele fica na dúvida se ela irá atacar ou não, até que entende e ela corta sua mão. Um vampiro começa a sair do alçapão e a comissaria tenta usar seu peso enquanto Elias vai buscar mais gente. O marido da mulher pisoteada levanta transformado e vai se arrastando atacar o homem da bolsa de valores. O vampiro consegue derrubar a mulher, mas Nadia chega antes e lhe ataca com um machado. O marido da mulher pisoteada está quase alcançando o ferimento do outro, e Elias tenta impedi-lo. A mãe chega depois com medo e o ataca. Farid então surge e acalma alguns dos passageiros dizendo que ela é confiável que o ajudou. Eles vão procurar um médico e Nadia retira um dos terroristas do meio dos passageiros. Nadia o leva até a cabine e pede que ele vire, mas ele diz que não tem combustível até Nova York, que tem que pousar ou vão cair no mar. Farid retira o explosivo da porta e Elias conversa com Nadia sobre estar quase noite e eles podem pegar outro voo para Nova York enquanto ela quase não consegue ouvir o que ele diz. O clima agora está mais tranquilo enquanto as passagens estão fechadas e o avião segue para pousar na Europa. A médica passa alguma coisa para Farid tomar e diz que o homem da bolsa está com hemorragia interna. A torre de controle então pede informações, porém por um erro começa a tocar a gravação dos terroristas sobre o sequestro do avião. Ele desliga e consegue consertar a situação, explicando que prenderam os terroristas. A médica explica ao homem que ele não tem mais volta, que agora só lhe resta remédio para a dor e aguardar ser finalizado. Ela sai e ele ouve o som dos vampiros ao fundo. Os passageiros ouvem os vampiros embaixo fazendo muito barulho e ficam com medo, mas o rapaz armado diz que está tudo fechado, não tem como subir. O homem abre a porta. A médica então volta com a morfina, mas o homem sumiu. Ele abre a porta e pede para ser transformado, mas o vampiro apenas bate nele e o joga longe. Começa então a invasão. Elias consegue entrar em contato com o médico e ele diz que irá mandar o medicamento pelo correio. Nadia ouve barulho do pessoal gritando. Vêem nas câmeras que todos estão tentando entrar na cabine. Nadia percebe que não dá para deixar o avião pousar, ou isso irá se tornar uma pandemia. Dizem que eles têm que informar as autoridades. Farid argumenta que não irão acreditar. Decidem então pousar, pular do avião e explodir. O caminhão até o local da bomba é muito pequeno e Nadia decide explodir manualmente. Elias diz que não. Ela tenta convencê-lo, mas ele usa a lanterna ultravioleta nela e entra na passagem estreita. Ele segue então usando a luz para afastar os vampiros, e pelas câmeras o terrorista sobrevivente lhe diz que o celular que ele está próximo é o detonador. Vários vampiros atacam e Elias derruba lanternas, mas consegue fugir e se esconder embaixo do carro. Nadia se desespera enquanto anda de um lado ao outro. Pergunta então se é difícil pousar o avião. Ele explica que é muito fácil. Ela pergunta se Farid daria conta, e pede que ele cuide do Elias. Então ataca. A transformação avança mais.
Ela entra no compartimento e joga um corpo para atrair os outros. O psicopata está tentando mover o carro para chegar em Elias, porém Nádia chega e começam a luta. Elias apenas fica preocupado com a mãe sem poder fazer nada. O psicopata a morde e ela começa a perder forças. Elias então começa a atrair ele, e vai andando para trás, e quando chega no local exato ele explode a porta. Nádia então se levanta e termina de empurrar ele. Pelas câmeras, enquanto a torre de comando pergunta sobre o piloto novamente, Farid vê Elias e percebe que o psicopata ainda está pendurado e tenta avisá-lo. Ele consegue agarrar o pé de Elias e Farid corre para manobrar o avião para usar a luz do sol. Nádia está desacordada e Elias, chorando, usa um pedaço de metal para se cortar e tentar acordar a mãe. Ela levanta e resiste a atacá-lo, e só não consegue porque Elias está do lado da luz. Elias tenta chegar perto, mas ela o empurra para a luz toda vez. Voltamos para a cena do hospital com Elias sendo interrogado e com cara de traumatizado, perguntando sobre o Farid e tentando convencer as autoridades sobre os vampiros, mas ninguém ouve e ele se desespera. Acabam sedando. Por fim o militar decide esperar, mesmo ainda havendo sol, por não acreditar em Elias. Ele tenta conversar com Farid para ele se entregar, achando que ele é o terrorista, e acaba atirando. Ele se abaixa e foge, então decidem invadir. Farid corre tentando chegar ao detonador para evitar o pior, mas os militares chegam antes e o pegam. Ele é levando enquanto diz que tem que explodir o avião. Elias é levado na maca e dentro da ambulância. Quando vai ser sedado novamente consegue empurrar a mão do enfermeiro, e ele que acaba sendo sedado. Enquanto os militares assistem o banho de sangue pelas câmeras, Elias foge da ambulância. Os militares ficam sem entender o que estão vendo pelas câmeras enquanto Elias grita por Farid. Os vampiros começam a descer do avião e Elias vê sua mãe em transformação completa. Ele a chama, ela corre em direção dele. Ele então tira o detonador e explode o avião. Farid consegue sair e os militares não o finalizam. Ele encontra Elias, e o superior diz para deixá-lo ir agora que ficou provada a inocência.